gente vai começar então aqui pelo financeiro, né? Pelo painel do financeiro. O que é que a gente tem aí, Thiago? Nós temos 14 indicadores. Né? O primeiro indicador ali é o faturamento líquido por ambiente, Esse onde aqui, o gestor vai poder ver cada posto de coleta, quanto faturou hoje no dia. Então, no início do dia, ele vai começar zerado. Né? E à medida que for realizando os atendimentos, vai aparecendo ali. O objetivo é o gestor acompanhar, né? Como ele vai fazer esse acompanhamento diário, ele já sabe mais ou menos quanto cada posto desse tem de faturamento. Então, se houver alguma mudança ali, ele já consegue também entender, entrar em contato, ver o que está acontecendo, se houve algum problema naquela unidade. Né? Então, para quem tem muitos postos, por exemplo, é uma ferramenta que, em um bater de olho ali, ele já consegue olhar o faturamento de todos os ambientes. Legal. Tem também ali o indicador de atendimentos. Esse é um indicador macro. É de quantidade, né? De quantidade. Quantos atendimentos foram realizados hoje no laboratório. Então, ele também vai ter uma noção. Então ele inicia sempre zerado. Inicia sempre zerado no dia e aí vai... À medida que vão sendo cadastrados, ele vai crescendo ali. Vai contabilizando ali. Logo abaixo a gente tem a taxa de conversão dos orçamentos. Esse é bem interessante, porque o gestor ele pode acompanhar como é que está a conversão. Os pacientes que entram no laboratório, que fazem o orçamento com a recepção, quantos continuam e prosseguem, fazem o atendimento. Então, dos orçamentos que são salvos, os que viram atendimento. Isso, que são transformados em atendimento. Então, isso, por exemplo, se ele faz alguma ação, né? Vamos aumentar o orçamento ou melhoramos a questão do prazo de entrega. Eu quero aumentar essa taxa, então ele pode estar acompanhando se aquela ação que ele tomou, de fato, teve já um efeito ali nesse indicador. Fazer uma campanha, ajustar algum preço de algum exame. Assim como de atendimento, né? Ele pode ver se o volume do atendimento e também o faturamento, né? Que é o mais importante, né? Ele vê qual foi o faturamento do dia, que está ali o faturamento líquido produzido de todos os ambientes. Tem um ticket médio, né? Que vai ser o faturamento dividido pela quantidade de atendimentos. Então, esse faturamento líquido dividido pela quantidade de atendimentos. Vai ter o ticket médio por atendimento, né? Correto. Legal. Faturamento de caixa bruto? Aí o faturamento dos atendimentos caixa. Quanto foi atendido de caixa. Não o quanto ele recebeu de caixa. Isso a gente vai ter mais abaixo. Dos convênios que estão configurados como caixa, né? Isso. Que tem aquela configuração nos convênios do tipo de faturamento dele. Isso. Aí não vai entrar convênio Tisco, por exemplo, o IMED, né? Bradesco, Sul-América. Esses não vão entrar só os que são caixa. Então, mais um indicador para ele ver quanto ele está faturando ali no dia de atendimento caixa. Interessante. Esse é o valor bruto, aí tem aqui um percentual de desconto que foi dado em cima disso. Isso, também em geral, né? E aí, se por exemplo fugir alguma coisa, ali está 5,25. Então, se por exemplo, o normal é ficar em torno de 5, num determinado dia foi 10, ele já pode sair daí do dashboard, ir para o relatório e ver, né? Individualmente qual foi o ambiente que foi dado mais desconto, se foi de repente um atendente, né, em específico que deu um desconto a mais do que deveria. Né? Lembrando que no Vida já tem algumas travas, né? É possível configurar, né, a quantidade de limite de desconto. Mas é mais um acompanhamento do gestor de como está sendo isso. Né? Ele pode cruzar, por exemplo, isso com a conversão de orçamento. Né? Ele pode observar que houve um pouco mais de desconto, em contrapartida, aumentou a taxa de conversão dos orçamentos. Né? E no final ele pode ter um faturamento maior. Mas isso vai estar tudo para ele ali, bater o olho e já viu. Ó, vocês observarem, teve uma mudança agora, aí. Porque isso fica em tempo real sendo atualizado, né? Então foi bom até acontecer agora que a gente conseguiu ver. Essa na verdade é uma base de teste, tá, pessoal? São dados fictícios que a gente está utilizando. A gente pediu para um dos desenvolvedores ir alimentando os dados ali para a gente ver. Mas são dados fictícios. Mas é interessante porque eles são baseados em valores reais de laboratório, né? A gente observou já as informações de alguns laboratórios para poder ter noção de como isso funciona. Isso aí. A gente tem mais outro indicador ali que é o valor de devedores. Né? Ali a gente teve o valor do caixa bruto, quanto foi atendimento caixa hoje, e ali a gente tem agora quanto ficou devendo, né? O valor devedor, o total. Então é um indicador também importante para o gestor ver se ficou um valor muito alto, um valor substancial em aberto. Né? E aí cada laboratório vai ter seu critério. Né? Alguns, por exemplo, têm um critério de não deixar nada em aberto. Então se tiver um valor ali,
ele pode investigar por que aconteceu. Dependendo da regra do laboratório, isso aqui é para estar sempre zerado, né? Não é para ter nada, porque alguns laboratórios trabalham com o atendimento tem que ser 100% pago ali no ato, né? Então, se tiver alguma coisa, já chama atenção. Abaixo a gente já tem os pagamentos recebidos hoje, né? Isso, hoje, né? Lembrando que se ficou devendo, né? Se existe a possibilidade de saldo devedor, hoje vai ter paciente que vai estar pagando atendimentos de dias anteriores. Exato. Então, ele vai totalizar. Isso é interessante porque antes Por isso que inclusive esse valor está mais alto do que o faturamento do caixa, né? Ele pode estar mais pagamento alto, de dias anteriores. pode estar mais baixo, mas vai representar para ele quanto de fato ele recebeu hoje, tá? E logo abaixo ele vai aparecer como ele recebeu isso daí, né? No exemplo ali está a forma financeira 1. Essa daqui seria dinheiro, Pix, cheque, cartão de crédito, então como ele recebeu. Então, mesmo antes das atendentes fecharem todos os caixas e o valor chegar até o gestor, né, ele já sabe quanto tem em dinheiro, por exemplo, distribuído por todos os caixas aí. Isso durante o dia e atualizando o tempo todo. Bem legal. E a gente tem uma parte de despesas aqui também, né, que é ligada ao nosso módulo financeiro. Isso, a gente tem as despesas ali, despesas que foram pagas hoje, então ele pode acompanhar tudo que foi pago no dia. Então, isso inclui também as despesas que, a depender do laboratório, né, isso é configurável, pode optar, por exemplo, para a atendente fazer algum pagamento de alguma despesa ali com o dinheiro do caixa. Então, essa despesa já vai aparecer ali. Assim como todas as despesas pagas lá pelo setor financeiro. Então, diariamente ele já vai fazendo esse acompanhamento. Para não deixar para olhar isso no final do mês, acabar que ninguém já esqueceu que foi de fato aquilo dali. Então, no ato, no dia, se alguma coisa ali, né, foi um pouco maior ou alguma despesa um pouco estranha, o gestor já consegue verificar e já questionar o pessoal do financeiro, né, ou quem quer que tenha lançado essa despesa. Legal. Logo abaixo nós temos as despesas vencidas, né? Vencidas e futuras. E futuras. Né? Então, assim, se tem alguma despesa para hoje, né, ele já vai ver ali como uma despesa que está, né, para pagamento, então já vai providenciar aquele pagamento, ou se está vencida, se passou, porque passou, então o gestor já pode questionar também o financeiro, porque aquela despesa está naquela situação ali. Aqui também dá para passar quando ele tem mais de uma, né? Agora tá no modo que está aqui, a gente não consegue passar a página, mas essa página aqui dá para você passar para visualizar mais despesas que não estejam aparecendo aqui. E por último aqui, uma alimentação, uma estratificação aqui por convênio, né? É isso. Aqui a gente tem por ambiente e aqui a gente tem um gráfico aí de rosca, né? Então ele vai mostrando essa distribuição do faturamento por convênio. Então, assim como eu falei do faturamento por ambiente, que o gestor pode ver se tem alguma coisa ali que está deformando do padrão do laboratório dele, ele pode ver também em relação ao faturamento de convênio. Geralmente segue um padrão, né? Ou pelo menos no início do mês, alguns laboratórios, por exemplo, têm um atendimento mais forte do SUS, então ele vai ver essa representação ali nesse gráfico. Se é bem distribuído o mês todo, ele vai ver. Então, se houver alguma, né, mudança, ele pode também verificar, porque hoje eu não vi nenhum faturamento ali da Unimed, por que nós não atendemos a Unimed hoje? Então, ele já vai acompanhar ali no dia, né, qual o problema que aconteceu para poder já sanar. Legal. Agora então a gente vai para o próximo painel.